Então, meus queridos cabeças, como vai ser o tranquilo com o isso aí? Estamos hoje aqui para um vídeo de react, né? Vocês estão gostando bastante dos reacts que eu tô trazendo aqui de Yu-Gi-Oh! Pra vocês. E daí, né, porque eu também tô sempre tento trazer um tipo de informação extra, né? Eu sempre tento agregar pra não ser só eu assistindo o vídeo aqui e foi embora, tá ligado? Não curto muito isso. E hoje aqui a gente vai ver um vídeo que é até um pouco antigo, né? Eu até vou dar um contexto que é a pior invocação do Yu-Gi-Oh! E é a mais importante do canal Qualquer Coisa. Primeiramente eu quero mandar um abraço pro Rafa desse canal aqui, que eu gosto bastante, principalmente dos vídeos dele de Hunter x Hunter. Gosto bastante, aprendi sempre bastante coisa. Os Yu-Gi-Oh! Dele também são legais, ele trouxe já no passado resumos da temporada de Yu-Gi-Oh! Mas enfim, tem alguns vídeos de curiosidade de Yu-Gi-Oh! Que meio que eu deixei passar. E esse aqui é a pior invocação do Yu-Gi-Oh! Que a gente vai falar hoje, é um vídeo de 2022, e eu não lembro se eu assisti na época, ou se eu assisti, eu não lembro. Eu comecei a assistir o começo do vídeo e fiquei, cara, eu não lembro disso aqui. Então a gente vai fazer um react. Tem outros vídeos que dá pra gente trazer, ó, isso aqui eu tenho certeza que eu não vi, esse aqui do Sevens. Então, esse do Iceberg aqui eu assisti, então, se vocês, né, querem que eu veja algum canal do Rafa, aqui do Qualquer Coisa, né, já vai lá se inscrever no canal dele. E é isso aí, gosto muito desse canal, pô, qualidade demais. Enfim, a gente vai assistir aqui agora. Não esquece de deixar o gostei, né? Já vou deixar até o gostei aqui, porque eu sei que eu não vou me arrepender. E é isso aí. A pior invocação em Yu-Gi-Oh! É a mais importante. Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh? Vá para a Liga Yu-Gi-Oh! Cartas das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional Game Radioativo para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Então tá, já pelo menos é 22 minutos, então vai ser rapidinho, né? Eu imagino. Eu até vou colocar, negócio sempre de colocar pelo menos no 1.25, que daí a gente tirar a pausa de respiração. Tirem as avós religiosas da sala, porque hoje a gente vai falar de ritual, magia negra, tirar o espírito de dentro das pessoas. É Yu-Gi-Oh! De volta no canal. Faz o teste rapidinho. Pergunta pra qualquer jogador de Yu-Gi-Oh! Qual é o tipo de invocação mais importante do jogo. Eu aposto que nenhum Eu imagino que ele vai falar que não é ritual, mas, cara, a mais importante é aquela coisa, a gente poderia falar fusão, né, que daí, né, que como apareceu no Duel Monsters e apareceu no GX depois, né, mas hoje em dia, provavelmente a mais importante hoje em dia é a Link, né, eu acho que no geral, assim, né, que todo mundo meio que usa de uma certa forma, né, mesmo não sendo obrigatório, é uma invocação que é extremamente importante, né. Meu Deus, o microfone tá meio aqui, mas acho que tá certo, né? Só não quero que o áudio fique estourado pra vocês. É isso aí. deles vai te responder ritual. E se você perguntar pra um fã do anime, é quase certo que também não vai ouvir ritual como resposta. Fusão. Porque, obviamente, ninguém prestou atenção no lore de Yu-Gi-Oh! Se você assiste bastante o conteúdo aqui do canal, já deve saber o quanto eu gosto de explorar as mitologias por trás dos desenhos. E Yu-Gi-Oh! Não teria por que ser diferente dos outros animes infantis feitos pra vender brinquedo. Mas parece que as pessoas não se importam com essa coisa de lore pra essa franquia. Até se a gente parar pra olhar o tipo de conteúdo feito no YouTube, 90% é só sobre o card game, seja físico ou digital. Um ou outro criador de conteúdo vai sair dessa caixinha, mas é quase nula a exploração do lore por trás de Yu-Gi-Oh! Tirando, claro, o lore das cartas, que até eu já fiz isso no comecinho do canal. Mas é porque um dia, num passado muito distante, a Konami colaborava lançando outros produtos além dos card games. É que como esse vídeo de 2022, né, setembro de 2022, acho que é, né, que eu tinha visto antes. Cara, a Konami lançava um pouco mais, né, hoje em dia a gente tem o mangá da Sky Striker, a gente tem aquelas animações, né, que é os curtas que estão saindo, que ela solta, assim, né, que a gente ficou pilhando que era um anime e acabou que não foi, né, então foi uma coisa meio decepcionante, né, mas real, né, tipo assim, o que a gente, pô, sei lá, 80% do YouTube você vai procurar coisa de Yu-Gi-Oh! Provavelmente é coisa de card game, assim, né, é raro, assim, às vezes ter coisas de anime, daí eu acho que isso, enfim, eu tento trazer no meu canal, né, mas eu, né, tento dar o equilíbrio, assim, né, mas ainda assim eu não trago questões de lore, né, nunca foi muito a minha pilha de trazer, né, o Zuba faz bastante isso, né, salve pro Zuba, mas enfim, vamos seguir. Explorando esse lado, mas hoje em dia abandonaram completamente a ideia de expandir o universo para além do TCG. Não, é porque é um vídeo antigo, né, gente, então, enfim, né, coisas que saíram também
depois dessa data. Saiu bastante coisa, né? Tipo, o mangá da Sky Strike saiu no ano passado e por aí vai. Sempre cards e apenas cards. Isso acaba causando um efeito curioso, mesmo dentro do subgênero dos animes de card game. A maneira como Yu-Gi-Oh! Trata seus produtos cria uma divisão que não deveria existir entre os fãs. Cara, é muito louco porque no anime do Yu-Gi-Oh! Não aparece muito eles saindo pra comprar cartinha. Isso aqui é um episódio ali no meio da... Antes de começar a Batalha da Cidade, eu imagino. É, né? Não, acho que esse episódio que tá mostrando aí que o Yugi vem e começa a ver os pacotinhos. Então, enfim, é só um detalhe que realmente, tipo, é bem raro isso acontecer. Tipo, no GX acontece mais vezes. Cria uma divisão que não deveria existir entre os fãs. Tem gente que só joga o jogo e nunca mais acompanhou o anime, além do que viu na infância, porque o que rola lá não faz a menor diferença pro meta. E do outro lado, tem a galera que só assiste o anime, às vezes ativamente evitando jogar o card game, por conta do quão diferentes são esses dois mundos entre o animado e os duelos reais. Então nesse vídeo... o que entra nesse ponto é que muita gente consome, né, agora que o card game aí, né, que pessoas grandes aí do YouTube estão... Carta de Pokémon, carta de Yu-Gi-Oh!, né, o Cross, né, o David Jones, o que eu consigo ver é que realmente eles não têm lá muito interesse, parece, em jogar, mas sim em colecionar. Às vezes vê o anime ali e tal, e um pouco ali pela coleção, né, que daí, tipo, consegue fazer uma entrelaçada, mas realmente aqui é sem tirar nem pôr, tipo... Vários jogadores aí que vocês vão ver, né, até mesmo youtubers aí que são... Eu acho que até o Bota, eu tava conversando com ele, eu acho que no podcast que a gente foi, ele mesmo falou, cara, anime zero à esquerda. E, tipo, pra mim eu fico tipo, caraca, pô, o cara não sabe, mas realmente é uma realidade, assim, pô, às vezes o cara tá envolvido no Yu-Gi-Oh!, mas o cara às vezes não sabe nada do anime. E daí eu paro pra refletir isso, tá, beleza, eu sou muito fissurado no GX, no Duel Monsters e no 5DS, mas, tipo, no Zexal, Arquiver, eu acho que seria interessante pro canal eu assistir esses animes, né, quem sabe um dia, né, eu não traga, tipo, reviews, eu vendo esse anime aí, enfim, não sei, mas é interessante a gente fazer essa percepção, assim, né, que é uma obra, mas, tipo, tem vários fundamentos. É que nem Pokémon, né? Pokémon tem o anime, tem o RPG do videogame, tem o card game, então, enfim, é muita coisa, né, gente? O vídeo tá 2 minutos e eu não calo a boca. Eu quero propor a união desses dois grupos, apresentando uma coisa que os dois podem odiar juntos. O anime de Yu-Gi-Oh! É tão contraditório com o produto que ele quer vender, que transformou a mecânica mais importante de monstros de duelo em, literalmente, o pior tipo de invocação que dá pra usar no card game. Ninguém ganhou com isso, todo mundo só perdeu. Quem jogou de Necross lá no meio do 2015, 14, 15, 16, até ganhava, né, coisa, né, mas... Em pleno 2022, todo mundo já sabe que Yu-Gi-Oh! Começou como um mangá sem as cartinhas, contando a história do Yugi, que literalmente significa jogos em japonês, sendo muito bom em vários deles, a ponto de se tornar o rei dos jogos, Yu-Gi-Oh! Mas como o dinheiro sempre fala mais alto, quando os fãs começaram a pedir mais e mais capítulos abordando aquele incrível jogo de cartas que apareceu uma vez, o Takahashi se propôs a fazer um arco inteiro só sobre ele, o arco do Reino dos Duelistas, que anos depois se propôs... Eu gosto muito desses quadros do anime quando eles são pintados assim e tipo... Não é pintado de qualquer jeito, tá ligado? Aqui, ó, cara, tá muito bem feito. Eu nem sei se é oficial, tá ligado? Essa pintura, ou se é feito por fã, mas é muito... Cara, sei lá, muito bonito, tá? Pôs a fazer um arco inteiro só sobre ele, o arco do Reino dos Duelistas, que anos depois se tornaria a primeira temporada do anime que a gente conheceu, passando a focar total nesse card game. É muito louco, né? Que tu tem que, sei lá, ler, 9 volumes pra chegar no Reino dos Duelistas. É alguma coisa assim, né? Não sei se é 9, né? Mas, enfim, tu tem que assistir bastante para... ler bastante pra poder chegar no Reino dos Duelistas no mangá original. Então é nesse arco que mora a verdadeira essência do que é o Monstros de Duelo, esse jogo de cartas dentro da série, que ficou bem diferente do Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, que evoluiu a partir disso. Quando a gente olha para as fusões Mago Negro, do Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, que evoluiu a partir... Mago do Tempo não sendo uma carta de efeito, né? Disso. Quando a gente olha para as fusões dessa época, a gente percebe que elas têm um fator único que desapareceu no card game e séries futuras. E isso se liga diretamente ao propósito que esse jogo deveria ter dentro dessa história, indo lá desde o Antigo Egito com as tábuas de pedra, até os tempos presentes com os cards de papelão. Aqui, elas eram realmente fusões dos monstros usados. Naquela cena super memorável em que o Rei Caveira e o Dragão Negro se fundem no Dragão Caveira Negro, o próprio nome do monstro já diz o que aconteceu. Os dois se uniram em uma nova criatura que tem as características desses dois.
Aqui ele realmente falou uma coisa que pega, né? Que até tem uma piada na comunidade. Que é, por exemplo, os Melfs, né? É um deck ali de coelhinho, né? De porquinho, foquinha e tal, bem fofinho. E daí, no final das contas, deixa até, né, pra exemplificar aqui, ó, Melf, né? Pra quem não conhece, né? Tem um meme do Melf, que é que esses bichinhos fofinhos, né? E tem o monstro Yu-Gi-Oh! Zeus, que é esse aqui. Que basicamente isso aqui é genérico, tu consegue fazer em qualquer deck. Então, no deck dos Melf, tu chega e faz o Spawn Z, aí tu compra ali a condição de que tu atacou com o monstro Spawn Z, e tu faz a invocação do Zeus em cima. Então, pra mim, é muito esquisito, né? Que o bicho fofinho... Vamos ver se eu até encontro aqui, ó. Melf, é meme. Deixa eu ver, até tem um meme aqui. Agora, gente, a gente... não vou conseguir achar pra vocês. Não vou. Achei, ó. É bem esse aqui, ó. Tem os Melfzinhos, aí eles vão se transformando na porra dos Zeus, tá ligado? Tipo, e daí basicamente acabou que isso aí foi se estendendo pra outras invocações, né? Tipo, por exemplo, fusão hoje em dia tem muita... funda um terra com um demônio, uma coisa assim, sabe? Tipo, não era específico, assim, são poucas as cartas grandes, assim, que a gente... e relevantes... que pede especificamente, tipo, 2 materiais. Às vezes pede ali, por exemplo, né? Por exemplo, um mago negro. Aí pede, um Red Eyes ou um dragão de efeito. Uma coisa assim. Então, enfim, né? Daí isso, tipo, obviamente dá mais liberdade pros jogadores, mas... enfim, né? Tira um pouco daquele negócio, pô, o Gaia é o matador de dragões. Porra, é o dragão e o Gaia, tá ligado? Pá! Se tornando algo mais forte do que qualquer uma das duas partes. E isso vai valer para absolutamente qualquer fusão canônica planejada pelo Takahashi. 3 dragões brancos viram dragão de 3 cabeças. O dragão bebê é envelhecido pelo Mago do Tempo. A Quimera... isso é muito legal, cara. Essas lorezinhas que faz sentido, tá ligado? Com a união. Que, tipo, não é um monstro aleatório. É realmente, tipo... consegue ver as essências dos bichos. Isso, cara, isso pra mim, muito gostoso. E no GX tinha bastante isso também, então, né, o Nils, né, com bolha lá, bolha não, com golfinho, aí tu via o Nils com a skin do golfinho, muito pica, mano. É formada por 2 bestas. Essa visão artística pros monstros de fusão se carrega até o final do anime, mas só pras que foram criadas pelo próprio autor da obra, deixando de lado coisas como o Rei do Heavy Metal, por exemplo, que até hoje ninguém entende como surgiu vindo de 2 moças. Cara, pior que tem, tá? Tem uma explicação, que eu não sei se eu vi num short de alguém e tal, mas tem a explicação do Rei do Heavy Metal aqui, dessas duas aqui. Eu acho que é uma questão do nome das duas aqui. Enfim, eu vou ficar devendo essa informação, não vou ficar pesquisando, porque até achar que vai embora. Mas é uma questão, acho que do nome das duas, que daí faz uma referência a uma banda, alguma coisa assim, tá? Enfim, eu vou ficar devendo. Por exemplo, que até hoje ninguém entende como surgiu vindo de 2 moças. O que eu quero mostrar é que pro Kazuki Takahashi, o autor que sabe pra onde a obra deveria ir, as invocações especiais eram pra ter um significado a mais por trás delas. Mas quando o card game foi lançado, elas acabaram se tornando só uma mecânica de jogo a mais, ignorando a mitologia desse universo. Então, que lore seria esse? No arco do Antigo Egito, a gente descobre que cada relíquia do milênio tinha uma função bem específica, e uma delas servia justamente pra fundir os monstros invocados nesse ritual das trevas. Só que como essa fusão é algo artificialmente introduzido a partir da interpretação humana da força das trevas, uma fusão nunca é exatamente a soma do poder dos monstros usados. Sim. Algo sempre vai se perder nesse processo, fazendo com que a única outra maneira de dar mais poder pra um K seria buscar direto nas trevas mais dessa essência primordial do monstro. O Mahad foi o primeiro a perceber isso, quando pegou a criaturinha dele e deu uma quantidade absurda de trevas durante um ritual. E por isso todos os monstros de ritual que aparecem na série são literalmente versões com upgrade do monstro usado originalmente. Vai ser exatamente o mesmo monstro, só... Que outros que tem? Tem o Soldado do Lustro Negro, né? Mas o Lustro Negro upgrade de quem? Tipo, a primeira vez que o Soldado do Lustro Negro aparece é com o Gaia e o Caribon, né? Faz sentido, porque... Nossa, enfim, eu posso estar adiantando coisa aqui, mas por exemplo... Enfim, eu vou deixar o vídeo tocar, mas eu acho que ele deve falar do Soldado do Negro. É porque é uma informação que já que faz sentido, porque hoje em dia a gente tem o deck... Enfim, agora eu vou ter que falar aqui, ó. A gente tem o deck do Gaia... Ó, tem o Force Knight, né? Tem esse aqui, né?
E esses monstros aqui, Gaia, não sei se tá aparecendo certinho, mas enfim, eles jogam no deck do Soldado Lustro Negro. Então, enfim, dá pra dizer que a lore ali entra parecido, né? Enfim, eu não consigo lembrar de outros rituais que tem, assim, tipo... Tem o Amante, né? O Zero, o Amante, mas... Um Mante, né? Mas, enfim, é um monstro aleatório. Enfim, vou deixar o vídeo tocar. Mas, enfim, é que falou isso, lembrei disso e quis dar predict do que ele vai falar. Só com mais trevas no coração. Então, apesar das cartas de ritual no TCG serem uma porcaria, se a gente fizer um esforcinho, dá pra ver Tadinho do Necros, cara. que dentro de toda a mitologia, no plano de fundo da série, era pros rituais serem literalmente a origem desse jogo. É de onde saem os monstros. O primeiro ritual a aparecer na série foi o Soldado do Brilho Negro, o lendário cavaleiro mais forte de todos, com as mesmas capacidades do lendário dragão branco de olhos azuis, de acordo com o lore da própria carta. Nas finais do Reino dos Duelistas, a Mai tinha montado um campo extremamente abusivo pro jogo da época, Quebrado. cheio de magias, armadilhas e monstros de efeito, coisa que, de novo, nesse início do jogo, era indicativo de uma situação muito complicada. Então a única jogada que restou pro Yugi era jogar aquela carta. E o jeito que ele pensa isso mostra que é um último recurso, algo mais grandioso e importante do que as outras invocações que já tinha feito até então. E essa invocação do Soldado do Caos envolve pegar o Gaia, um cavaleiro, e colocar trevas dentro dele, sacrificando o Kuribou nesse ritual. E todas as vezes que o Soldado do Brilho Negro volta a aparecer no anime, é com o Gaia e algum outro monstro, porque o Gaia é... Agora fiquei na dúvida, tá? Porque o Yugi, ele, na batalha do Lac do Orichalco, ele invoca o Sol do Sul Negro. Enfim, eu vou ver se ele vai falar alguma coisa, senão eu vou caçar isso aí, eu quero saber quais os monstros que o Yugi usa pra invocar ele. O Soldado do Brilho Negro. Não à toa, muitos anos depois, os dois Aí, ó. passaram a compartilhar um arquétipo. Mas você provavelmente nunca viu um jogador de TCG te explicar essa conexão entre os dois dessa forma. Esse monstro é tão simbólico dessas intenções do Takahashi O Gaia é muito que é pica, perfeito pra indicar toda essa mitologia escondida nas entrelinhas. Fundir o Gaia e o Curso do Dragão gera um resultado mais Curso do fraco Dragão. do que sacrificar o mesmo dragão em um ritual. Outro ritual bastante simbólico. Pera aí, que agora eu quero ver. Ah, achei... Não sei se eu entendi direito, né? Se o Rafa ele falou errado ou não, mas ó. Aqui, ó. Aqui é o Lac do Orichalco, né? Bem lá no final quando o Yugi tá enfrentando o Darts, tá? E daí aqui ele faz o... Ele faz o Soldado Lustro Negro, só que ele usa o Valkyrion, tá ligado? Ele não usa o Gaia e mais o negócio. Então aqui, claro, é uma questão filler, né? Eu não sei até que ponto o Takahashi estava envolvido com isso aqui, né? Mas talvez da forma fielmente, né? Então, enfim, aqui pelo menos, aqui achamos uma falha, mas, né, pode ser justificada. Ó, aqui a gente também tem outra. Só que essa aqui também é filler, tá? Isso aqui é lá no arco do... Como é que é? Do negócio do videogame lá, que eles vão enfrentar os executivos do Kaiba. Aí aqui ele usa realmente o Gaia pra fazer a invocação. Então, enfim, é isso, né? Os dois são fillers, só que, enfim, a invocação de um foi do Valkyrie, hein? Então, enfim, né? Vamos continuar aqui o vídeo. Enfim, gente, eu falei, eu ia trazer informação do que eu lembrasse da minha cabeça, tá bom? Simbólico presente na série nem é um ritual de verdade, mas esse conceito ajuda tanto a criar essa sensação de grandiosidade que a série tratou como ritual do mesmo jeito. O final boss de todo o arco Ele é uma filler fusão, do anime é o dragão de 5 cabeças. No E ele é uma fusão, né? primeiro mundo virtual ele tava lá, no segundo também, no spin-off horrível feito pra vender brinquedo que ninguém quis comprar. O Super Tiamat de Yu-Gi-Oh! Sempre foi tratado como um monstro de ritual, aparecendo como chefão bizarro pro Yugi derrotar, usando justamente o Soldado do Brilho Negro, o espírito de dentro do próprio faraó, como a gente descobre no final da série. O Zork, que é o verdadeiro vilão final dessa franquia, também foi transposto pro card game como um monstro de ritual, fazendo referência até ao primeiro Mas é que, tipo assim, ele tem o Zork, né? Eu sempre pensei assim, pô, mas eles tinham que fazer realmente um arquétipo do Zork, né, mano? Merecia, né? Realmente daquele jeito, né? Ter aquele dragão naquele lugar suspeito. design dele lá no mangá. E na série, ele surge quando os magos criaram as relíquias do milênio, fazendo sacrifícios num ritual literalmente no sentido da palavra. E aí, é nessa luta final que a gente descobre a criatura que mora no coração do faraó, o Chaos Soldier, e não o Mago Negro. O vínculo que esses dois tinham era só por causa do Mahad, que foi quase um irmão pro Aten. Mas o verdadeiro as do faraó era pra ser o Soldado do Brilho Negro, o guerreiro que rivaliza contra o dragão do rival dele,
dele. Um conceito que aparece Tipo assim, você vai pensar, faz sentido mesmo, né? Porque eles têm os mesmos pontos de ataque e defesa, né? O dragão branco e o soldado lustro negro, né? Só que daí, tipo, eu não sei se ele vai falar isso, né? Mas é um conceito que daí, tipo, foi caindo, né? Porque daí, basicamente, todo monstro que saía nas próximas temporadas, o monstro do protagonista, né? O As, era o de 2.500 de ataque, né? E não o de 3.000, daí ficou sempre pro do rival, né? Aparentemente era importantíssimo pro universo que o Takahashi quis criar. Mas, né, ritual ficou tão ruim como mecânica de jogo que provavelmente isso desestimulou ele de usar esse monstro conforme a história se tornou mais e mais propaganda do card game. E o Yugi, quando ele usa, ele só basicamente, tipo, tem a carta de fazer fusão, mas não necessariamente ele tem um monstro pra fazer fusão. Então, de certa forma, ritual seria mais forte se tu tivesse a magia de fusão e tu cumprisse ali o requisito e já era, tá ligado? Então, enfim. O principal problema de usar rituais no TCG é a dificuldade em completar essa invocação. Tem que ter a magia de ritual, Tem que ter o um monstro a monstro. ser invocado e geralmente uns 2 tributos pra usar. Só nisso já vai Quarta uma mão carta. inteira. E do jeito que Yu-Gi-Oh! É jogado, isso é uma coisa meio inviável de tão lento e custoso que acaba sendo. Daí por isso que, tipo, tem cartas que facilitam muito, né? Ele, por exemplo, ali ele botou a ilustração do Chaos Max, né? O Chaos Max é bom porque tu dá... Beleza, tu tem essa carta na mão, tu tem a carta de ritual, mas tu consegue dar e, tipo, usar os materiais que tem no campo, né, no cemitério. Então, tu volta pro deck, da mão, deck do cemitério, então ele facilita... Do deck não, né, do cemitério, do campo e da mão, daí tu volta pro deck. Então ele facilita um pouco mais, né, ou que banem também. Então, enfim, hoje em dia a gente tem algumas, mas ainda assim não é uma mecânica tão forte assim, né. Ironicamente, se tivessem focado no que o Takahashi fez, talvez esse problema tivesse sido resolvido. Nesse começo da série, os monstros simplesmente apareciam ao pagar o custo da invocação, como qualquer outra invocação de extra deck pós-GX. Todas são incrivelmente viáveis e utilizadas até hoje, porque são relativamente baratas pro jogador, usando 2 cartas e olhe lá, e de acesso imediato pra invocação vindo de fora do deck, exatamente como os rituais do Takahashi. Então eu quero convidar vocês a fazer um exercício. Eu acho que ritual tu poderia, tipo assim, talvez invocar do deck, dependendo, eu acho que varia, né, variâncias. Ter, tipo, tu poder invocar do deck, ou tu poder invocar, sei lá, por exemplo, tu deu um Foolish Burial, né, mandou, sei lá, o soldado do Lustro Negro pro cemitério. Aí tu consegue dar o ritual, porque a carta tá lá. Aí tu consegue trazer de volta, tá ligado? Então eu acho que, né, se tivesse sido trabalhado dessa forma, 2 nichos, tu consegue invocar do deck. Mas outras aqui, tu consegue invocar do cemitério. Eu acho que talvez tinha um potencial, daí não precisa necessariamente ter a carta na mão, sabe? Exercício de anacronismo agora. Vamos avaliar as séries spin-offs da original aos olhos de algo que certamente não fez parte do planejamento de muitas delas. Vamos forçar um pouquinho pra ver como todas as novas formas de invocação são ligadas diretamente aos rituais do Takahashi. Mano, vídeo muito legal do Rafa. Cara, dá vontade de ficar quieto só prestando atenção. Mas eu tenho que falar, né? Porque eu falei, né? Que eu ia trazer informações e não ia ficar só vendo o vídeo. Mas o vídeo é muito massa, cara. Os síncros introduzidos em 5D são literalmente a maneira tecnológica de fazer um ritual. Ao invés de usar a magia egípcia das trevas, a gente pega um monstro criado artificialmente pra tunar um monstro de base. A quantidade de trevas de um monstro pode ser indicada pelo número de estrelas dele. Por isso, para fazer um ritual, os tributos somavam os números deles, que é literalmente como funcionam os monstros síncro. É o mesmo procedimento, mas agora sem envolver magia, resolvendo o problema do card game lento, além de representar na série a modernização do jogo. O Kaiba foi... Cara, eu sempre tive a visão que invocação sincro era um upgrade da fusão contato dos News, né? Porque, tipo, a gente tinha as fusões e tal, aí lá na metade do GX a gente tem uma fusão contato, que é tu tem o News e o outro bicho, e daí tu manda eles pro... No caso, tu manda eles pro deck, né? Tu manda eles pro deck, daí tu invoca o monstro, e era isso. E o Synchro eu achava que era isso, tu ter os monstros no campo, né? Porque tu não podia dar polimerização, tu tinha que ser do campo. Calma que eu acho que babei o webcam. Mas, enfim, eu sempre tive essa visão que o Synchro era um upgrade da fusão contato. Eu nunca tinha pensado, né, dessa forma. Foi quem criou o Synchro. Ele, que nunca acreditou em magia, literalmente tirou esse fator da equação pra fortalecer as cartinhas que ele tanto ama. Tudo pra superar o recalque que ele tem em relação ao faraó, mostrando a superioridade da tecnologia em relação aos contos de fadas patéticos. Os XYZ... Acho engraçado que o Kaiba, né, podia ter criado um dragão tecno, alguma coisa assim. A gente tem o jato, né? Mas, enfim. Por outro lado, retornam ao conceito original da magia das trevas pra transformar o monstro. Zexal
Zexal, que é o primeiro anime fora da cronologia original de Yu-Gi-Oh!, trabalha muito com a ideia de caos universal, a energia que literalmente criou o universo nessa história. Então essa nova invocação une monstros com quantidades de caos parecidas, as mesmas estrelas, para liberar o caos primordial de dentro dos monstros, já que pelo lore da série, as cartas Zexis foram as primeiras coisas criadas no espaço sideral, e logo em seguida veio todo o resto. Zexal é bem viajado, mas no bom sentido. Entendi porra nenhuma. Vai embora. Fora que, se a gente for considerar Zexal como um soft reboot Só aceita, tá ligado? do Duel Monsters, dá pra fazer um vídeo só falando disso, os Xyz seriam também reboots dos próprios rituais. A ideia de monstros que podem se transformar se mantém, já que os Xyz mais importantes são quase sempre upgrades de uma versão mais simples de um outro monstro. Pro Arquiver, eu não preciso nem explicar, né? A série inteira se baseia em universos separados para cada tipo de invocação, menos o próprio ritual. A única representante desse tipo de invocação é a Alexis, mas ela veio da dimensão da fusão, também conhecida como Yu-Gi-Oh! GX, a sequência direta de Duel Monsters, que um dia no coração do Takahashi era pra ser a dimensão do ritual. Então só fica faltando Yu-Gi-Oh! Vrains nessa lógica, com os monstros Link, que não são azuis à toa, já que eles são os novos monstros de ritual. Isso aí eu sempre fiquei, cara, não é possível das cartas serem azuis assim à toa, tá ligado? Dava pra ter feito umas outras cores assim mais discrepantes se eles não quisessem mandar alguma mensagem, né, mano? Que é um azul bebê e um azul piscina, sabe? A gente pode tranquilamente interpretar que Vrains é um super futuro mega distante do primeiro anime, mais especificamente, um futuro de Dark Side of Dimensions, o filme que encerrou a série. No mangá que acompanhou ele, o Kaiba tinha acabado de criar o Duel Links, ou o Link Vrains, como preferir, que seria esse universo de realidade virtual feito para os duelistas do mundo todo poderem se encontrar e jogar. Então, como esse é o futuro, os Synchros claramente Que é o plot do Duel Links do jogo mesmo, né? já existiriam por aqui, por isso eles aparecem com uma certa frequência em Vrains. O problema é o ego do Seto Kaiba, que claramente não teria parado de tentar inovar o jogo até perder o controle de tudo. Em 5Ds, a energia absurda gerada pelos Synchros causou o Zero Reverse, que explodiu uma cidade inteira. Até voltando pra GX, aquele arco da Yubel já mostrou os perigos de ir até o espaço buscar algum tipo de energia cósmica pra melhorar os cards. Ou seja, Mano, é que quando a gente começa a pensar o quão absurdo é, tipo isso, nossa, é melhorar a carta. Meu filho, é só, tá ligado? Pega a borracha, apaga, escreve o texto da carta, tá ali, e é isso, tá ligado? Não precisa fundir com plasma do universo, do espaço sideral, sabe? Indica algum tipo de caos cósmico ou equivalente que poderia ter levado à criação dos Xyz nesse universo também. Então, nesse futuro, cheio de maneiras de exagerar no caos dos monstros, isso precisou ser controlado de alguma forma. Aí entram as Extra Zones e os monstros Link, uma nova invocação para receber o caos da maneira tradicional e distribuir controladamente só para os monstros conectados a eles. O anime até usa o mesmo círculo. Cara, eu não sei se ele fez essa análise ou se ele tirou de algum lugar, mas porra, foi... Caraca... Nossa, as setas é pra distribuir a energia do caos, não sei, que é muito poder, muita coisa, cara. Tá maluco. Na hora de invocar Link e Ritual, só trocando as setinhas por foguinhos. Mas claro que isso tudo não é canônico. Não tá lá escrito explicitamente que o Kaiba criou os Synchros. E muito menos todo o resto que eu comentei. Mas a Kaiba Corp desenvolveu o sistema de 5Ds e Vrains. Zexal eu só dei uma esticada a partir do que eles mesmos apresentaram na série. E Arquiver nem precisa de explicação porque a proposta da série é focar nas invocações, separando e unificando ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, sendo não canônico, parte de mim quer acreditar que o Takahashi desde sempre foi colocando essas pontas soltas de lore aqui e ali, para tentar criar um mínimo de coesão na obra que mudou a vida dele. Desde Forbidden Memories, muito antes de qualquer anime sequer pensar em existir, ele já se demonstrava como um cara que planeja tudo com muita antecedência, e gosta de colocar isso nas entrelinhas, sem deixar muito óbvio. Ó, dá pra gente ver também esse vídeo aí do desvendando os mistérios ali, achei interessante, hein?
Então, voltando pro reino dos duelistas, a batalha final do primeiro grande arco envolvendo os cards Finaliza com foi ritual. resolvida com monstros Dois de rituais. ritual. Um com um poder absurdamente roubado pra época e que ainda se combina com a mecânica de fusão pra piorar tudo, e outro que surge quase que... É, né? Louco, né, cara? Quando a gente para pra pensar, porra, do duelo do Pegasus, o Pegasus realmente, ele fez um ritual e fez duas invocações juntas, assim, né? De ritual com fusão. Muito pica. como um milagre pro protagonista, evoluindo o monstro Mas que ele nunca tinha me agora tocado, na real. representava a franquia. O Pegasus até comenta que é um paralelo direto com os combates que É, que eu acho que depois de todas essas informações que ele deu, a gente fazer esse paralelo realmente é um negócio muito louco. Tipo assim, tá ali, ele fez, né? Mas sempre tava na nossa cara. Mas depois de toda essa informação, toda essa análise, eu achei massa, deu mais valor, tá ligado? aconteciam no passado, com feiticeiros fazendo rituais pra invocar criaturas das trevas. Ou seja, muito antes do arco final no Egito, o Takahashi já estava plantando a sementinha de como os dois jogos estariam conectados. A própria invocação do Mago do Caos vem com um simbolismo bonito, com o faraó falando que esse é o mago que funde os poderes da luz e das trevas, sendo que a magia foi colocada pelo Yugizinho, pro Pegasus não saber qual era a carta quando lesse a mente do faraó. O mago Imagina se o Pegasus tivesse dado um tufão místico do espaço nessa virada pra baixo. Nem precisei ir muito longe, né? Se ele botasse aquele cadeadozinho que destrói mágica, já era. surgiu da união de luz e trevas, Yugi e Aten, toda a dualidade que é a base essencial de todos os momentos da série. Então o ritual era pra ter uma importância e significado muito maior pra essa história, mas o domínio da Konami, que fez essa mecânica ser horrível no jogo, tornou completamente inviável esse caminho que o Takahashi poderia ter seguido. Pra fazer a mecânica Jogadores de Necross. funcionar, a Konami precisou literalmente ir contra o conceito original dela. Necros foi a primeira presença Aí, de ó. verdade de rituais no jogo, trazendo muitos efeitos pra compensar o peso morto que é ter o monstro de ritual na sua mão, sem todo o resto pra invocar ele. Os Drytons trouxeram uma É, a Konami também lançou. Eu acho que ele, não sei se ele vai falar, enfim, o Ilusão do Caos, né? Que é um outro mago negro ali, né? Que é esse aqui, ó. Illusion of Chaos. Que eu uso ele, só que eu uso ele pelo efeito dele de mão. Que tu revela ele, tu pega a carta e depois põe ele no topo do deck. Porque eu nunca sequer invoquei esse monstro, tá ligado? Eu só uso ele como efeito mesmo, sabe? variação divertida dos rituais, somando os ataques do material para fazer a invocação. Só que isso tudo não é valorizar ritual, é se adequar ao metagame ignorando as coisas específicas que definiam esse tipo de invocação. Uma Faz alternativa sentido, né? que até poderiam ter pensado era transformar os monstros nas próprias magias também, mais ou menos como são os pêndulos. Dessa forma, as duas cartas virariam uma só, e poderiam se manter fiéis ao conceito de alguma forma. Os Megaliths chegaram perto disso Ó, olha, tinha um potencial aí, tá ligado? De transformar, né, da carta ser as duas em uma ali e tal. Dava pra fazer alguma coisa, né? Mas enfim, né, pra até nivelar esse jogo, enfim, não sou pago pra isso. até certo ponto. Cada monstro do arquétipo servia como ritual pra invocar a versão seguinte dele, acumulando mais Isso é caos legal. se quiser jogar de volta pra ideia do anime. Só que, Esse daqui é olha aí maneiro. mais um indício de que os links são rituais. Na própria carta estão os requisitos para que esse monstro seja invocado. Então você, jogador de Yu-Gi-Oh!, acaba fazendo o roleplay do feiticeiro egípcio e invoca versões mais fortes dos seus monstros. Não à toa tem tanta versão Link de monstros clássicos do jogo, só que agora evoluídos. É a Konami pedindo para você botar todo o seu dinheiro caos em criaturas que precisam de mais força. Então, no final das contas, é até um pouco triste ver que um conceito tão fundamental no anime foi jogado pra escanteio simplesmente porque não funcionava com o produto que queriam vender. O anime de Yu-Gi-Oh! E o card game de Yu-Gi-Oh! São quase opostos entre si. Tudo de legal e interessante que um fazia não necessariamente se aplicava ao que acontecia do outro lado. Efeitos que aparecem no anime quase sempre são reescritos na hora de imprimir a carta. Nenhum dos principais decks do anime foram relevantes no metagame. E todo arquétipo bom que ganhava torneio mal dava as caras na versão animada, até que Vrains chegou pra mudar isso, ironicamente trazendo a mais nova forma de invocação, que ao mesmo tempo era mais parecida com a antiga, visualmente e em estilo de jogo. Fora que Vrains foi o melhor marketing animado pro TCG, o monstro as do protagonista pela primeira vez Foi era banido. tão bom que precisou ser banido por um tempo. O deck de um personagem relevante foi top de torneio mundial, então por pior que Vrains seja, eu pessoalmente
particularmente tenho muito a reclamar, ele tinha esse potencial. É, tinha os Trickster também. Só que, tipo assim, o Trickster era uma merda no anime, porque ela era uma guria que usava e ela não, sei lá, sempre perdia. E na época que saiu o Trickster era beta também, né? Mas eu fiquei pensando assim, cara, decks que apareceram no anime que eram relevantes, né? Tipo, Blue Eyes a gente, né? Blue Eyes, Mago Negro e Red Eyes a gente sempre tá daquele jeito, né? Mas o que mais foi meta, né? Perto de meta, assim, foi o próprio Blue Eyes, né? E agora com as novas cartas de Blue Eyes, quem sabe, né? Pra encerrar de vez a separação entre anime de Yu-Gi-Oh! E card game de Yu-Gi-Oh! E tecnicamente fez, né? Já que quando ele foi a última série animada, ele literalmente acabou com uma das partes do problema. Então não tinha mais o que separar, né? Mas enfim, excelente vídeo, eu acho que eu falei algumas coisas e eu também me peguei, tipo, realmente, pô, eu veria esse vídeo aqui eu quietinho e tal e depois refletiria tudo, porque ele fala bastante coisas bem massa, tá ligado? Enfim, né, e algumas curiosidades aqui. Pô, que louco essa carta aqui, ó, aqui, Monstro Fusão Synchro, bem massa, tá ligado? Mas, enfim, né, aí fica pra pensar, né, realmente, ritual, né, a galera que gosta de ritual gosta bastante de ritual, né, quem sabe um dia a gente seja mais valorizado, né, com o uso dos rituais. Eu acho difícil, eu acho que vão ser, tipo, cartas que vão existir, mas vai ser, tipo, Illusion of Chaos, tá ligado? Vai ser, vão usar como uma engine pra chegar em alguma outra coisa, e não necessariamente no ritual, né? Mas é isso, rapaziada, o link vai estar na descrição, se assistir até aqui, deixa o gostei, e é isso aí, se cuidem, um grande abraço, cabeça e falou! Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh? Vá para a Liga Yu-Gi-Oh! Cartas das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional Game Radioativo para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição.